Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje a sua aula de literatura do Vestibular em Cena vai tratar de leitura obrigatória da Unicamp. Nós vamos conversar sobre a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Vamos lá! Antes de iniciarmos a nossa análise, observe esse fragmento do livro. 20 de maio. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Foi a primeira vez que vi minha palavra falhar. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914 e veio a falecer em 1977 em São Paulo. Ela veio para São Paulo justamente para galgar melhores oportunidades, por uma questão de sobrevivência. Aqui ela foi empregada, cantora, chegou a ser catadora de papel por grande parte do tempo e, no fim das contas, se tornou uma grande escritora. Ela morou na favela do Canindé, numa casinha de 2 cômodos, junto dos seus 2 filhos. Ali viveu durante 11 anos e foi nesse espaço que ela começou a observar o seu entorno e criou o seu diário. É por isso que o subtítulo desse livro é Diário de uma Favelada. A obra equilibra perfeitamente bem os seus erros ortográficos, a falta de domínio da língua, com metáforas incríveis, ou seja, um teor poético nunca visto antes nessas circunstâncias. Em consequência do seu autodidatismo, ou seja, a Carolina começou a dominar o universo das letras sozinha, aprendeu tudo sozinha, ela passa a registrar tudo o que acontece no seu entorno, comportamento dos vizinhos, os problemas da política pública, os problemas da rotina da favela. Inclusive, ela tende a aguentar os deboches, o menosprezo dos vizinhos, né, daqueles que a cercam, mas ela faz uso de tudo isso o tempo todo para construir o seu livro. E desde que começou a escrever, ela fazia questão de contar isso a todo mundo que menosprezava o seu esforço. O Diário de Carolina apresenta textos escritos a partir de 1955. Ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas em visita à favela do Canindé. A partir desse momento, então, a sua estrada pela literatura começa a ser traçada. O texto apresenta o cotidiano árduo da catadora de papel, a fome constante, principalmente a dos seus filhos, e o cansaço de alguém que precisa administrar, catar papel, cuidar dos filhos, cuidar da casa, lidar com os vizinhos. E tudo isso ela faz de forma muito lúcida. É espantosa a consciência de coletivo, de solidariedade, a consciência política e social que a Carolina Maria de Jesus apresenta nos seus textos. Com uma linguagem simples, espontânea, com erros ortográficos, sim, é verdade, ela nos apresenta um símbolo do que é o Brasil a partir de sua visão. Ou seja, nós podemos dizer que a vida descrita pelo olhar da Carolina é uma metonímia, é um símbolo do que é o Brasil no final dos anos 50. Por ser um diário, é claro que apresenta um narrador em primeira pessoa. Então, é a própria Carolina, é a própria autora quem fala o tempo todo. E nós temos ali sempre, paralelamente, 2 planos. O plano exterior, então a situação de São Paulo, a vida pública de São Paulo, é a relação da Carolina com essa vida. E o plano interior, um plano psicológico, né, que são as relações mais angustiantes, os temores da Carolina, a vida íntima dela com os filhos. Então você tem de um lado um plano social e do outro psicológico, ou seja, uma vida pública, um plano público e outro íntimo. O diário é iniciado no ano em que Juscelino Kubitschek inicia o seu governo, e ele aparece várias vezes na narrativa, inclusive neste momento de forma metafórica, belíssima. Acompanhe só. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá, residindo na gaiola de ouro que é o catete.
Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos. Têm fome. Carolina utiliza aqui a metáfora do sabiá, fazendo menção ao belíssimo canto que esse pássaro apresenta, dizendo então que o JK seria um político de discurso incrível, uma voz encantadora, mas que não estaria exatamente com o olhar voltado para os pobres, para os miseráveis. Acompanhe estas outras passagens que também apresentam um olhar lúcido da autora em relação ao seu contexto político. Vi um jornal com o retrato da deputada Conceição da Costa Neves. Rasguei e pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela diz que luta por nós. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Perceba que Adhemar de Barros e Jânio Quadros também são mencionados na obra. Então você entende que tanto no plano de São Paulo quanto no plano nacional há muitas mudanças políticas ocorrendo e tudo isso ela retrata, mas sempre com um forte apelo, um apelo muito denso de sua indignação em relação à figura pública que deveria representar o povo, mas nunca fez nada para ajudar os mais necessitados. A sua letra, a sua literatura é a sua grande arma de poder, de denúncia social, que está aqui personificada no livro. Então ela faz uso de passagens cotidianas, momentos corriqueiros na favela do Canindé, para mostrar a sua indignação. Tanto numa esfera mais íntima, quanto numa esfera maior, não há atenção devida à figura do pobre. Veja só essa passagem. Então o dinheiro do favelado não tem valor? Hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim, ordinária. A passagem em questão é contextualizada na seguinte situação. Carolina entra no mercado para comprar banha e a dona do mercadinho diz que não há. E então espera a Carolina sair do mercado para dizer aos outros compradores que sim, havia banha. Aqui fica claro o preconceito social e também racial que todos os dias Carolina enfrentava. Dessa maneira, podemos enxergar o texto da Carolina Maria de Jesus como um grande desabafo, um texto de denúncia social, de engajamento social, fundamental para entendermos o seu tempo. Ela consegue, através de metáforas surpreendentes, quebrar as paredes deste quarto, não é mesmo? Por falar em seu quarto de despejo, a maneira como ela denomina a favela, observemos essas duas passagens que falam muito sobre o título e o livro como um todo. Veja só. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, as favelas. Nesses momentos fortes do livro, você sempre encontra a antítese, ou seja, a aproximação de elementos opostos, da favela de um lado e dos ricos do outro. Então, a parte pobre e a parte rica colocada em contraste e, claro, evidenciando que aqueles que vangloriam São Paulo certamente só conhecem a parte boa, a parte luxuosa e não conhecem de verdade suas favelas, as suas úlceras. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise sobre o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Como é o primeiro ano desta obra na lista da Unicamp, vamos apostar bastante tanto na interpretação textual quanto no apelo ao seu contexto social e político, ok? Bons estudos, até logo, tchau, tchau! Vamos fazer isso de novo? Fica legal. Viveu durante... Não era isso. Ou seja, podemos dizer que os textos da... Já falei textos 1000 vezes. Pode? Posso continuar? Não? Pode? Posso continuar aqui? Pode?
Então espera Carolina sair do recinto. Não é recinto, né? Posso continuar aqui? Você vai colocar o frango aí, mas eu vou temperar primeiro. Posso continuar aqui?